Está sem vídeo, mas estamos te ouvindo normal. Para mim está aparecendo. Peraí, deixa eu desligar e ligar novamente. Desliguei. Liguei. Ainda não, mas por mim a gente pode continuar sem o vídeo, se você não se importar. Não tem problema. Se você quiser, desconecta e conecta novamente. Estranho. Para mim aparece. Tá bom. Bem, eu vou então, agora que iniciou a gravação, dar início à sessão de julgamento da... Meu Deus do céu, me travou. Travou meu EPAD agora, um segundo só. Eu estou fazendo e travo o meu, né? Agora voltou. Então, a gente está iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora, do dia 14 de julho de 2022. A pauta do dia tem só um processo, que é o processo 40.17.585, Companhia Miller de Bebidas. O relator é o Dr. Alexandre dos Santos Dias. Tem a doutora Priscila Regina de Souza, que vai fazer a sustentação oral. O doutor Alexandre nos apresenta os autos, e daí eu abro para a sustentação oral. Doutor Alexandre, se puder apresentar os autos. Pois não. Bom dia a todos. Aqui trata-se de uma auto-infração de item único, né? A Companhia Miller ela é acusada aqui nessa auto-infração de ter emitido notas fiscais de outubro a dezembro de 2008, consignando declaração falsa contra o destinatário das mercadorias. A cliente da empresa Miller se chama Red Importação, Comércio de Bebidas da Laticínios, e ela teve seu estabelecimento declarado nulo desde a obtenção dessa descrição estadual, por não ter sido localizada no endereço. Essa auto-infração já teve decisão de primeira instância, mantendo a acusação fiscal. Já houve uma decisão em 2014 pela 6ª Câmara Julgadora, converteu o julgamento de diligência, foi cumprida. Na época, o contribuinte pedia julgamento em conexão com outra auto-infração, que entendia que os fatos eram similares, né? O 4.017.860. A presidência do tribunal entendeu que eram casos diferentes, né? Não era o caso de se deferir a conexão. E o processo volta para julgamento. E aí, nova decisão foi proferida, se não me engano, acho que anulando a decisão de primeira instância por conta de ausência de análise de diversas provas e documentos que haviam sido juntados pelo contribuinte desde a sua defesa. A nova decisão foi proferida, mantendo o auto de infração. A contribuinte apresentou o recurso ordinário e, em breve síntese, no recurso ordinário ela alega ter agido de boa fé ao negociar com a empresa destinatária, junta provas disso, né? Se integra, comprovante de cadastro na Receita Federal, status bancários, sustenta ainda que entende que é aplicável o caso o entendimento da súmula 509 do STJ, questiona a retroatividade da declaração de idoneidade da destinatária da empresa, menciona uma auto-infração que envolve operações similares à da presente, que houve o cancelamento do auto-infração, questiona multa, juros, enfim. Seria, em suma, a questão colocada para discussão nesses autos, neste momento. Eu passo a doutora Priscila para sua sustentação oral nesse momento. Bom dia. Bom dia, senhor juiz relator, senhor presidente, demais presentes aqui na sessão. Essa é uma tese bastante conhecida, então pretendo ser bem rápida e focar, obviamente, nesse caso em específico das provas que a gente tem no processo, porque apesar dessa tese ser muito conhecida no TIT, os casos se diferem pela
pelas provas que são trazidas pelo contribuinte para fins de comprovação da sua boa-fé, e é isso que vem sendo apreciado no judiciário também, né, na jurisprudência. Então, por isso que eu quis fazer a sustentação oral, apenas para enfatizar as provas que a gente tem aqui. É importante dizer que a operação autuada aqui é a operação de remessa e retorno de vasilhames, né? A companhia Miller, ela produz a cachaça, a caninha 51, e ela vendeu, na época, né, para a empresa Red, o líquido apenas, né, a própria cachaça. Então, essa cachaça ela foi envasada nos vasilhames, que era da Red, e foi essa operação de remessa dos vasilhames e retorno de vasilhames e pallets de propriedade da Red que foi autuada. A venda do líquido, né, a venda da cachaça que gerou o cálculo do ICMS, o imposto, isso não foi autuado, né? A Miller recolheu todos os impostos que eram devidos por ela. Isso já é uma prova da boa-fé, que só foi autuado a remessa e retorno por conta da declaração de inidoneidade. Quase 4 anos depois das operações, que foi em 2012, a declaração de inidoneidade, de inexistência, com efeitos retroativos até a data de inscrição estadual da Red, e por isso esses documentos que suportaram essa remessa e retorno foram considerados inábeis com suposta declaração de endereço aí desconhecido, né, por conta dessa declaração. Muito bem, a fim de comprovar a boa-fé que na época essa empresa ela estava ativa, não só perante a recorrente, outros terceiros e até o fisco, né, a recorrente juntou aos autos o Sintegra, né, um documento que comprova que ela estava não só na época, como antes e depois das operações. Ela se manteve ativa por muito tempo, né, até que ocorreu essa declaração 4 anos depois. Ela continuava ativa, inclusive, na Receita Federal até o momento da apresentação da defesa, né, não tinha nenhuma publicação oficial de que a empresa estava irregular, né, naquela época. A recorrente também juntou o extrato da JUSESP com movimentações dessa empresa na época, juntou extratos bancários que comprovam o pagamento, né, do líquido que foi vendido, então da cachaça, da operação que não foi autuada, mas para demonstrar que efetivamente a recorrente recebeu os valores. Então ela juntou os extratos com o CNPJ da Red para mostrar que houve o pagamento por essa empresa, do produto por ela vendido, e ainda que não tivesse também, né, você está sujeito a um calote eventualmente, mas não houve pagamento, tudo identificado pelo CNPJ. Houve a escrituração fiscal de todas as notas, tanto da entrada desses vasilhames a título de remessa para posterior retorno, quanto também a escrituração dos produtos que foram vendidos, ou seja, da saída das mercadorias, né, tanto do que foi vendido, do que foi em retorno. Então, tudo isso foi demonstrado, né, que foi registrado contabilmente, que houve essa preocupação pela recorrente. E por ser cláusula FOB, ou seja, por ser a retirada dessas mercadorias no próprio estabelecimento da recorrente, o que a recorrente fez na época, né, e faz como de praxe para ter o controle da retirada dessa mercadoria? Ela juntou controles de descarga e carga dessas mercadorias, todos assinados pelos transportadores autônomos contratados pela Red e datados e assinados. Então, isso também foi anexado no processo, né? Na época da fiscalização, a recorrente informou ao fisco os dados de contato das pessoas, né, da pessoa responsável que realizava os pedidos, então nomes, telefone, CPF, enfim, isso foi informado ao fisco, isso está nos autos, né? Também houve uma declaração da pessoa proprietária do imóvel da Red na época, confirmando que a Red, de fato, era locatária do imóvel, então, ou seja, havia essa situação específica, ou seja, o estabelecimento existia, né? Na época existia a IDF para a própria Red poder fazer a impressão dos seus documentos fiscais, então não havia nada falsificado, não havia nada estranho na relação comercial, né? E é o que eu disse, a situação aqui é uma situação que só houve autuação fiscal por conta dessa declaração de inidoneidade com efeitos retroativos, porque a operação em si, ela, teoricamente, na prática, não é uma operação tributada, porque ela é uma operação de remessa e retorno de vasilhame, onde não se tem o fato gerador do ICMS. Por isso que não houve o recolhimento da época, houve sim sobre o líquido vendido, mas não sobre a remessa e retorno, tá? É isso que eu gostaria de enfatizar, trazer a jurisprudência, né, tanto decisões do TIT, a recorrente já teve autos de infração cancelado, com as mesmas provas que foram juntadas aqui, e também no judiciário, tem sucesso em 99% dos casos em que também ocorreu essa situação, em que anos depois a recorrente se vê diante de uma empresa que foi declarada
inidônea, ela vende cachaça para o Brasil inteiro, né? Então é difícil você, em loco, verificar se existe ou não, você toma as cautelas de praxe, de como ela sempre faz, de assinaturas, de documentos, de registros contábeis, de controles de pagamento, de verificar a situação no momento, né, cadastral e etc. Então, é isso que nós estamos enfatizando, gostaria que os senhores analisassem aí, e também, eventualmente, se não for o entendimento, que avaliassem a redução da multa e também a questão dos juros, que extrapola a taxa Selic nos termos da súmula 10 deste tribunal. É isso, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Alexandre, se quiser passar para o seu voto. Pois não. Eu vou ao voto. O recurso ordinário interposto preenche os requisitos de admissibilidade, podendo ser conhecido, motivo pelo qual faço sua análise. O contribuinte acusada, no auto de infração inaugural, de ter emitido documentos fiscais consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino das mercadorias. Isso porque a empresa com quem alega ter comercializado, rege importação e comércio de bebidas e laticínios, teve sua inscrição estadual enquadrada como nula desde a data de sua concessão, conforme diligências realizadas pelo Fisco, folhas 92/109. As diligências realizadas pelo Fisco para verificação da existência do estabelecimento da rede, no endereço que consta do cadastro da JUSESP, constataram que a referida empresa nunca funcionou naquele endereço, conforme declarações prestadas pelo porteiro do edifício, que ali trabalha desde o ano 2000. Avenida Paulista, número 575, conjunto 1104 e 1111. As diligências realizadas pelo Fisco para a verificação da existência do estabelecimento da rede no endereço indicado no CADESP, Rua Fernão Mendes Pinto, Parque Botucatu, São Paulo, constataram que se tratava de um pequeno imóvel residencial, de tamanho compatível com as operações comerciais supostamente realizadas naquele local, por tratar-se de uma pequena casa, com garagem de apenas um carro, num terreno de pequenas proporções e com pequenos cômodos, que se encontrava desocupado na data das diligências e que, segundo informações da proprietária, foi alugado pela rede de abril de 2008 a fevereiro de 2009. Folha 100, a declaração da proprietária. Ou seja, o estabelecimento comercial da empresa Red também nunca operou no endereço para o qual foi concedida a inscrição estadual. Isso foi análise do Fisco. Os sócios da Red, João Pedro Costa Guimarães, Graciano Marques Brandão e Eufrásio Santos Oliveira, não foram localizados nos endereços do cadastro do Fisco. E os sócios Edmilson da Silva Conceição e Maria Luísa dos Santos, embora tenham sido localizados, confirmaram nunca terem participado do quadro societário da empresa Red, e que seus dados pessoais, endereços e documentos foram utilizados indevidamente por terceiros. A contabilista Marlene Aloysio Timo da Mata informou que foi contratada pelo sócio Eufrásio Santos Oliveira apenas para realizar a abertura da empresa e que não foi contratada para realizar a escrituração fiscal. Portanto, a investigação realizada pelo Fisco não deixa dúvidas da situação de irregularidade da empresa Red, suposta destinatária das mercadorias, empresa que nunca funcionou efetivamente nos endereços constantes da JUSESP e do CADESP, que não possuía estabelecimento que comportasse a quantidade de mercadorias que, em tese, adquiriu da contribuinte atuada, não teve seus sócios localizados e os que foram localizados tiveram seus dados indevidamente utilizados por terceiros, e tendo a contabilista, por fim, sido contratada apenas para a abertura da empresa e nada mais. Necessário, portanto, analisar a alegação da contribuinte atuada de que efetivamente vendeu suas mercadorias à empresa Red. Importante nesse ponto deixar consignado que o entendimento materializado na súmula 509 do STJ, de fato, se destina aos casos nos quais a empresa autuada por escriturar créditos de ICMS na aquisição de mercadorias de estabelecimentos declarados inidôneos pelo Fisco. O entendimento sumulado coloca a salvo o contribuinte que consegue comprovar a efetividade das operações que alega ter realizado, ou seja, quando há prova de que estava de boa-fé no momento da aquisição das mercadorias. Embora a acusação do presidente Jair não trate de creditamento devido do imposto, e sim da emissão de documentos fiscais consignando informações falsas quanto ao estabelecimento de destino, entendo que a referida acusação fiscal também pode ser elidida caso exista a comprovação de efetividade das operações por parte do contribuinte fornecedor que alega ter agido de boa-fé. Isso porque a mera declaração de inidoneidade do destinatário, por si só,
não se mostra suficiente para configurar de maneira inafastável a prática infracional do fornecedor. Portanto, na linha do raciocínio do quanto restou definido pelo STJ na súmula 509, para os casos envolvendo acusações de crédito devido, penso que, no presente, também deve o contribuinte autuado demonstrar que agiu de boa-fé e, para tanto, deve comprovar a efetividade das vendas realizadas e também demonstrar que realizou todas as diligências que estavam à sua disposição para verificar a regularidade do destinatário com quem alega ter comercializado. Iniciando pela verificação de provas da regularidade fiscal do destinatário das mercadorias, é possível constatar que a contribuinte autuada não se mostrou diligente. Isso porque, embora as operações questionadas nesses autos e constantes dos documentos fiscais tenham supostamente ocorrido entre os meses de outubro e dezembro de 2008, apenas constam dos autos 2 consultas realizadas ao Sintegra, ambas posteriores aos fatos, ou seja, a primeira delas juntada às folhas 118, realizada em 1º de janeiro de 2011, e a segunda juntada às folhas 199, realizada em 22 de fevereiro de 2013, posterior à lavratura do presente auto de infração. A consulta ao cadastro da Receita Federal, juntada às folhas 247, da mesma maneira, só foi realizada em 18 de fevereiro de 2013, depois de lavrado o presente auto, fato que demonstra, a princípio, a falta de cuidado da contribuinte autuada ao negociar com seus clientes. Também não há nos autos documentos que evidenciem as tratativas comerciais e negociações prévias às operações de venda supostamente realizadas com a empresa Red, sendo certo que o documento de folha 116/117 não serve para tal demonstração, por se tratar de carta de emissão da própria contribuinte autuada, endereçada à Cefaz em atendimento à notificação de início de trabalhos de fiscalização. Quanto ao transporte das mercadorias, a contribuinte alega terem sido realizado por transportadores autônomos identificados nas notas fiscais, cláusula FOB, sendo certo que os canhotos com o aceite juntados aos autos, folhas 327 e 409, e apenas rubricados, não são hábeis a confirmar que o transporte realmente foi realizado pelos transportadores identificados nos documentos fiscais. Isso porque a contribuinte autuada não tomou o devido cuidado em exigir a necessária identificação dos transportadores nos canhotos de recebimento das mercadorias. Quanto aos controles internos de carga e descarga, trata-se de documentos de emissão da contribuinte, sem força probante, acerca da efetividade das supostas operações. Analisando, por fim, os documentos apresentados para a contribuinte para fim de comprovação da liquidação financeira, concluo não ter ela se desincumbido de seu ônus. Isso porque se tratam de inúmeros extratos bancários, folhas 286 a 325, indicando inúmeros pagamentos supostamente realizados pela Red, por meio de cheques e ou dinheiro, mas sem identificação válida acerca de qual documento fiscal a eles era correspondente, ou seja, os extratos não permitem que seja realizado o necessário cotejo com as notas fiscais a eles referentes, além de não ser possível confirmar a origem dos recursos recebidos, muitos em moeda corrente, que vinculem a contribuinte à empresa Red. Apenas como exemplo, conforme demonstrado pela douta representação fiscal em suas contrarrazões, as folhas 800, o valor da nota fiscal número 511.789, indicado no demonstrativo 1 de folha 06, é de R$ 25.984,40 e não confere com os valores de depósitos apontados à caneta nos comprovantes juntados às folhas 119, 120 e 122, que somados totalizam R$ 33.517. A mesma divergência de valores ocorre com a nota fiscal 512.03, com 512.003, cujo valor indicado no demonstrativo de folha 6, também de R$ 25.984,40, não confere com o valor de depósito apontado à caneta no comprovante juntado à folha 124, que é de R$ 28.050. Tal discrepância também ocorre com a nota fiscal 515.003, cujo valor indicado no demonstrativo de folha 6 é de R$ 28.050, e que não confere com os valores dos depósitos apontados à caneta no comprovante juntado às folhas 130, que totaliza R$ 46.560. Essa discrepância entre valores também se repete em relação às outras notas fiscais. O custo probatório trazido aos autos não permite confirmar a efetividade das operações que supostamente realizadas com a empresa Red, ou seja, a contribuinte autuada não tomou os devidos cuidados que lhe competiam ao negociar com seus clientes, conforme exigência legal
constante do artigo 22A da Lei 6374, que eu transcrevo aqui no voto. Entendo que o cogito probatório constante dos autos não permite afastar a responsabilidade objetiva em matéria tributária prevista em lei, pois, não logrando a contribuinte comprovar de maneira inquestionável a efetividade das operações que alega ter praticado, prevalece a regra do artigo 136 do CTN, que também transcrevo aqui. Também não socorre a contribuinte atuado no norte estabelecido em julgamentos realizados em casos análogos, cada qual com seu cogito probatório específico, como ocorreu no caso do auto de infração 4018, 447, dígito 0. Assim, embora a autuada tenha juntado aos autos inúmeros documentos com o objetivo de demonstrar que possui controle documental das negociações comerciais que pratica com seus clientes, no caso específico das operações questionadas nesses autos, referidos documentos não foram suficientes para demonstrar a efetividade das operações, restando configurada a acusação fiscal constante do único item do AIN. Também não socorre a contribuinte autuada a alegação de inexistência de dano ao erário, em razão de tratar de operações isentas do imposto, conforme artigo 82, item 2 do anexo 1 do regulamento. Anoto, como bem ponderado pela dota representação fiscal, que a isenção é condicionada ao cumprimento de diversos requisitos legais, entre eles que a operação seja cobertada por documento fiscal idôneo e, como o estabelecimento comercial da empresa rede, suposta destinatária das mercadorias, não foi localizado, muito menos foram localizados seus sócios, teve sua inscrição estadual declarada nula desde as datas de sua obtenção perante o fisco, reforçando a presunção legal de que as notas fiscais emitidas pela contribuinte atuada contêm declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, motivo pelo qual referidas notas são consideradas inábeis e, consequentemente, as operações consideradas como desacompanhadas de documento fiscal, dos termos do artigo 184.3 do regulamento. Assim, por se tratar de operações que são consideradas pelo artigo 184 como desacompanhadas de documentos fiscais, a isenção não pode ser reconhecida e, em consequência, são consideradas como tributadas as operações descritas nos documentos fiscais que compõem a acusação fiscal, confirmando a exigência do imposto. O questionamento da autuada acerca da confiscatoriedade da multa aplicada no AIN não comporta provimento, pois a pretensão recursal exigiria afastamento da aplicação de regras legais ainda vigentes em nosso ordenamento, sendo vedado esse tribunal afastar, em seus julgamentos, a aplicação de lei estadual vigente, exceto nas exceções previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. O pleito de redução do valor da multa não pode ser acolhido, tendo em vista que há no auto de infração a exigência do imposto, conforme se verifica no DDF de folha 03, fato que impede o deferimento do benefício previsto no 527-A, no artigo 527-A do regulamento CMS, cujo teor segue transcrito. E o artigo 527 fala que a infração não pode implicar na falta de pagamento do imposto para que seja deferido o benefício. Por fim, quanto ao questionamento da taxa de juros por superior à Selic, comporta provimento o pleito recursado da contribuinte autuada. Isso porque o auto de infração inaugural trata de exigências fiscais anteriores a 1º de novembro de 2017, incidindo os juros fixados pela Lei 13.918 de 2009, motivo pelo qual, nos termos da nova redação da súmula 10 desse seguinte tribunal, recentemente revisada, deverá ser aplicada como taxa de juros de mora para cálculo dos créditos tributários devidos ao horário paulista, os índices de juros utilizados para cobrança dos tributos federais, ou seja, a taxa Selic. Eu transcrevo a nova redação da súmula 10 do tribunal. Nesses termos, conheço o recurso ordinário da contribuinte a ele do parcial provimento, apenas para que os juros aplicados na acusação fiscal sejam limitados à taxa Selic, conforme súmula 10 do TIT, mantendo-se no mais a decisão recorrida nos termos em que proferida. É como voto. Ok. Estão abertos os debates. Se alguém não havendo inscritos para manifestação, eu vou encerrar os debates. Vou iniciar a verificação de quórum. E vou iniciar a votação.
Encerrando a votação. Por unanimidade, todos seguiram o relator, doutor Alexandre, no conhecimento do recurso ordinário e seu parcial provimento, tão somente para limitar os juros à taxa Selic. Doutora Priscila, agradeço a presença. Eu que agradeço, um bom trabalho para vocês. Obrigado, doutora. Até logo, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Estou encerrando o julgamento e encerrando a sessão. Pronto. Oswaldo, se você puder encerrar a gravação? Tá